Pô, você aí que está pensando em fazer uma sucessão patrimonial e está em dúvida em como fazer? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre sucessão patrimonial, um processo que muitas pessoas negligenciam, mas neste vídeo aqui vamos falar o que é sucessão patrimonial, os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão fazer sucessão, as principais ferramentas que você tem e um passo a passo de como fazer uma boa sucessão patrimonial. Então, bora lá, pessoal. Então, começando esse vídeo com a definição, o que é sucessão patrimonial? Então, vamos lá, sucessão patrimonial é um processo em que você faz a transferência dos seus bens, ok? Após a sua morte. E aí ela pode ser planejada ou não planejada, ok? E aí o que tem essa transferência? É tudo, contas bancárias, bens, imóveis, investimentos, empresas, veículos, casas, tudo que está no nome da pessoa que pretende transferir esses recursos, ok? E aí ela pode acontecer de algumas formas, começando com a primeira, que é um planejamento prévio. Então você tem um planejamento sucessório, você consegue se planejar e deixar todos os seus bens, investimentos e ativos para a pessoa ou as pessoas já planejado. E o outro é sem planejamento, via inventário judicial ou extrajudicial. E aí quando entra no extrajudicial, para quem nunca passou por um processo de inventário, demora muito. É caro, gera conflito e muitas vezes não é certeza que você conseguirá os bens. Então, isso é uma sucessão patrimonial. Aí você deve estar se perguntando por que deve fazer um planejamento sucessório. Então, temos alguns pontos. Primeiro deles, evitar briga entre herdeiros. Então, você que tem filhos, netos, e aí tem vários filhos, já estão um em cada canto do mundo, para evitar brigas, planejamento sucessório é muito eficiente, ok? Outro ponto, você depois que ir não vai ver, mas irá ter custos para conseguir passar esses bens. E os custos são com inventário e impostos, tá? Então, muito importante que com um bom planejamento você consegue reduzir esses custos, ok? E também você consegue garantir que as suas vontades na divisão sejam feitas conforme você quer. Então, você consegue fazer do jeito que você quiser esse planejamento. Claro que há algumas regras em questão de herdeiros, mas mesmo assim, você consegue fazer separação de acordo com a sua vontade. Outro ponto também temos que você protege o patrimônio, certo? De falências, casamentos, disputas judiciais. E este último de disputas judiciais é um ponto muito complicado. Quando entra nessa questão judicial, aí esquece. A burocracia toma conta, irá demorar anos e anos, não é algo rápido, tá? Então, planejamento sucessório ajuda e muito nesta parte. E um dos pontos ali que eu acho que encaixa muito com o planejamento, por que deve ser feito, é a questão de continuar as empresas da família e também a continuidade do legado que a pessoa irá deixar, tá? Planejamento sucessório, ele irá deixar ali bens ativos e também um legado, o nome dele vai estar lá. Quando lembrarem de onde vêm esses ativos, muitas vezes vão lembrar que teve um legado por trás disso. Então, muito interessante este ponto. Oh, e você aí que está vendo essa questão de sucessão patrimonial e percebeu que precisa de ajuda de um consultor, um especialista? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Muro Invest, fazemos esta questão do planejamento sucessório para as pessoas. E também montamos carteiras de investimentos, fazemos uma consultoria financeira para entender a sua saúde financeira. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão
gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para eu entender quais são seus objetivos, necessidades e sonhos, para aí então montar a carteira de investimentos ideal ou ajudar no seu planejamento sucessório. Então aproveitem. Entrando então agora em erros comuns na sucessão patrimonial. Então, 5 pontos aqui que vale saber o que evitar nesses erros. Então, primeiro erro que muitas pessoas cometem, elas acreditam que não tem patrimônio suficiente para planejar e que planejamento sucessório é apenas para quem tem muito dinheiro, bufunfa, tem muitos ativos, que é milionário, e não é bem assim, ok? O planejamento sucessório é importante, mesmo que você tenha poucos bens, você pode ter uma casa, um carro, um dinheirinho ali na conta, mas sim, é muito importante você fazer planejamento sucessório, porque evita burocracia para quem for ficar neste mundo e também diminui gastos e custos nesse processo. Então, muito importante, não importa a sua classe social, o quanto que você tem. Mas se você tem algum bem, sim, vale a pena fazer sucessão patrimonial. Segundo erro na sucessão patrimonial seria deixar tudo para ser resolvido depois que morrer. Aí essa decisão já era. Patrimônio tem um risco de demorar anos para se passar para quem ficou neste mundo e consumir até 20% do seu patrimônio. Então imagine, você lutou a vida inteira para ter, por exemplo, 1 milhão de bens. E aí falece e esse 1 milhão acaba virando 800 mil e 200 mil reais pode ir até aí para governo e para o inventário. Olha só isso. Então, muito importante. E muitas pessoas cometem este erro, ok? Terceiro erro, não conversar com os herdeiros. Então, muitas pessoas fazem esse processo aí de sucessão e nem comunicam os herdeiros, não falam as suas vontades, não deixam nem sequer uma carta de testamento. E aí esse silêncio, quando a pessoa vai embora, depois que ela vai, aí acaba gerando desentendimento, surpresa e conflitos entre os herdeiros. Então, muito importante a comunicação. Quarto erro, não considerar o imposto. E aí, isso daqui é realmente 2 tiros no pé. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortis, ela pode ser alta, muito alta, dependendo do estado, tá? Então, tome muito cuidado, leve em consideração o imposto, ok? Que o imposto, aqui no Brasil, todo mundo sabe, a gente paga bastante imposto. E, mesmo depois que você morre, vai para outro mundo, mesmo assim, tem imposto que vai ser pago para os herdeiros, ok? Quinto erro, isso não é para todos, mas não proteger herdeiros menores ou com necessidades especiais. Então, você consegue proteger eles num planejamento sucessório. Então, um bom plano vai prever toda uma cautela, uma tutela e proteção judicial para esses menores ou com necessidades especiais. Porque, querendo ou não, muitas pessoas podem ser que estejam naquela situação em que tem um menor ou tem uma pessoa com necessidade especial e quando ela for embora, irá ficar ali na limbo, ia ficar lá no canto, jogado no canto. Então você consegue proteger nesses momentos, ok? E é muito importante. Aí entramos em algumas ferramentas que existem na questão de planejamento sucessório no Brasil, ok? Então, vamos lá, citar alguns deles que são os mais famosos. Então, primeiro, o testamento, que é o mais comum, tá? O que é o testamento? É aquele documento lá em que você irá declarar as suas vontades, o que você quer fazer com seus bens. Claro que há algumas regras, tá? No Brasil, então, 50% do patrimônio obrigatoriamente vai para herdeiros necessários, que seriam filhos, cônjuge e pais, certo? E aí os outros 50%, aí sim, você pode distribuir para quem quiser. Fica a seu critério. E aí, dentro do testamento, temos alguns tipos. O primeiro deles, testamento público, é aquele lá que você faz em cartório com testemunhas e registra, ok? Outro, testamento particular, aquele que você escreve à mão e assina, ok? Muitas pessoas fazem, mas o testamento público ele tem mais credibilidade, ok? E o testamento cerrado,
que é escrito com um sigilo, que, por exemplo, tem um advogado por trás disso, e aí você registra no cartório. Normalmente isso aí para a pessoa deixar em segredo, e aí apenas uma pessoa de confiança, um advogado, irá ter acesso a ele, e aí quando ela falece, é exposto esse testamento, ok? E este testamento ela é muito útil, ok? E quando a gente utiliza o testamento, ela é muito útil, ok? Ela é útil para o quê? Deixar bens para quem está fora do planejamento sucessório, um herdeiro no caso. Então, eu tenho um sobrinho que eu gosto muito, sempre me cuidou, sempre está ao meu lado e eu quero deixar para ele uma parte. Você consegue utilizar com o testamento, tá? Então, nesses pontos é muito útil. E também é muito útil para proteger filhos. Você tem filhos aí que têm casamentos diferentes, então você consegue proteger esses filhos, ok? E também indicar tutores para menores também. Então, testamento é muito válido e é uma ferramenta que é uma das mais utilizadas. Segunda ferramenta, temos doação em vida, só que com cláusulas de proteção. Então, você consegue fazer a transferência antes de morrer para os seus herdeiros, tá? Só que aí tem algumas condições. E aí você consegue colocar cláusulas em que o herdeiro não consiga fazer movimentação, que o doador, que seja o cara, a pessoa que está fazendo planejamento sucessório, continue usando esse bem, tá? Então é uma forma de se proteger, mas claro que há umas brechas. Então isso daqui é bom ter um advogado por perto para fazer essa doação em vida com cláusulas, ok? E aí algumas vantagens. Então ela evita o inventário, porque você já irá passar esses bens para outra pessoa, e permite manter o controle, aí um usufruto vitalício no caso. E também reduz carga tributária. Então, muito válido também este caminho. Mas, importante, precisa de um profissional ao seu lado. Terceira ferramenta, temos holding familiar. O que seria holding familiar? Holding familiar, você cria uma empresa, certo? Para concentrar os bens da família inteira, ou seu, tá? E você administra esses bens com esse CNPJ, ok? Só que este é um caminho um pouco mais custoso, tá? Ele é um pouquinho mais caro, porque exige ali mais profissionais, exige uma contabilidade, então vai ter mais custos para você, tá bom? Holding familiar normalmente as pessoas fazem quando tem muitos bens, tem muitas empresas, tem muitos imóveis, e aí concentra nesse CNPJ e facilita bastante na sucessão, que aí ela separa em cotas, né, como se fosse um fundo de investimento. Tem cotas, mesma coisa, ela vai separar em cotas e aí consegue fazer a separação para os herdeiros, ela facilita, mas tem um contraponto que é a questão de custos, aumenta. E entramos na quarta ferramenta, essa daqui nem todas as pessoas conhecem, que é a previdência privada. Sim, então você vê lá nos investimentos um VGBL, um PGBL, então ela pode ser considerada uma ferramenta de sucessão patrimonial. E por quê? Porque ela não entra em inventário, então muitas pessoas, antes de falecer, fazem essa estratégia de investir na previdência privada, e aí quando ela for falecer, ela não entra em inventário. Então, o que significa que ela não vai entrar em inventário? Então, em alguns estados, não vai pagar ITCMD, vai ter uma isenção nesse imposto, mas depende, vai variar de estado para estado. E o mais interessante, ela tem liquidez. Então, depois aí de alguns dias ou semana até, já cai na conta dos herdeiros e das pessoas indicada por ele. Então você tem um pagamento rápido após o falecimento. Então muitas pessoas utilizam a previdência privada para o quê? Para uma parte dela cair na conta dos herdeiros para o quê? Para ele conseguirem pagar os custos do inventário. É uma das estratégias. Outras pessoas fazem uma outra estratégia. Pega todos os investimentos e concentra em previdência privada para aí o quê? Fugir do TCMD, cair rápido na conta e não entrar em inventário. Mas aí vai variar de caso a caso, ok?
Quinta e última ferramenta, temos o seguro de vida ali com beneficiário designado. Então, o que é? É mesmo seguro de vida, que você paga lá um valor mensal e esse valor da pólice é pago diretamente ao beneficiário fora do inventário, ok? Então, ele foge do inventário. Vantagens também, rápido acesso aos recursos, assim como na previdência privada. Ele pode ser utilizado para pagar TCMD ou inventário, tá? Destinar esse recurso para impostos, inventário, assim como na Previdência, e protege padrão de vida de família no curto prazo. Então lá ela vai receber no curto prazo esse dinheiro. Ele é muito parecido com a Previdência privada, só que ele é considerado um seguro de vida, como se fosse um seguro de automóvel, que você vai pagar lá uma mensalidade e só quando você falecer que as pessoas vão conseguir usufruir este seguro. Aí entramos em passo a passo, então como fazer uma boa sucessão patrimonial, tá? Então, primeiro ponto, temos como levantar e organizar todo o seu patrimônio. Então, muito importante, antes de você começar a fazer planejamento, o primeiro passo é você levantar os dados. E o que seriam esses dados? Tudo que você tem de bens. E aí, conta imóveis, veículos, investimentos, empresas, cara, tudo o que você tem no seu nome. E aí verificar titularidades, quem é o titular desses investimentos, contas, contratos, os registros atualizados dos imóveis, dos veículos, das contas, para não ter surpresa lá na frente. Então, primeiro passo essencial, levantar as informações. E segundo passo, avaliar a situação da família. O que seria essa avaliação da família? Quantos herdeiros? Se todos os filhos são biológicos? Se há filhos de casamentos diferentes? Se alguém tem necessidades especiais ou é menor de idade ainda? Se há riscos de conflito entre os herdeiros, entre a família ou pessoas de fora, tá? Então, muito importante você avaliar essa situação da sua família, que querendo ou não, quando você falecer, no começo todo mundo vai estar triste, chorando, mas logo depois pode ocorrer conflito em alguns casos, ok? Então, muito importante avaliar essa situação. Terceiro passo, então, você que é casado, estude o seu regime de casamento, ok? Se você casou na comunhão parcial, universal, separação total, porque cada um desses regimes, comunhão, ela impacta na divisão dos bens, ok? Então tem que tomar muito cuidado, analise isso. Não dependendo da comunhão, pode ser que na hora de você fazer a divisão não consiga, por exemplo, uma comunhão total de bens e uma separação total, tem formas diferentes ali para você dividir. Então, estude antes este ponto, ok? Quarto ponto, e isso daqui é muito importante, consultar um advogado especializado em direito sucessório. Que querendo ou não, quando a gente fala de direito sucessório, planejamento, a primeira coisa é burocracia, contratos e cartórios. E aí entra o advogado, não tem como fugir disso, tá? E aí evita erros graves, ok? E garante que o plano seja juridicamente sólido. Então, você evita, com o advogado do lado, ter enroscos judiciais nesse ponto, ok? Aí, quinto passo, você escolhe as ferramentas mais adequadas. Então, você consegue fazer ali um mix entre um testamento, uma previdência privada, um seguro, talvez, doações em vida. Você consegue, já antes de falecer, fazer esse mix. Eu já vou doar esta parte, essa daqui fica comigo, mas eu vou fazer um testamento próprio para ele. Já vou deixar investido um pouco em previdência privada, já preparando os custos. Então, você consegue fazer um mix dessas ferramentas, ok? E aí conta com a ajuda de um especialista que aí irá ajudar mais profundamente como que você consegue fazer esse mix de forma precisa, ok? Sexto e último ponto, comunicar a família. Muito importante ter essa comunicação com os herdeiros, com parceiro, parceira de vida, com quem que for que estiver envolvido neste planejamento sucessório, que aí evita disputas
já deixa claro suas vontades, ok? E muitas pessoas não fazem este passo, ok? Ou deixam no segredo, esperando ele morrer para aí sim fazer, ou simplesmente não faz, tá? Então, muito importante ter essa comunicação. Querendo ali, você já irá deixar claro o que quer, irá deixar, se tiver alguma objeção de algum ponto, irá ficar claro naquela hora, então muito importante, ok? E aí, pessoal, gostaram deste vídeo? Espero que tenha ajudado nesta questão aí de sucessão patrimonial. Ajude no seu planejamento, ok? E se curtiu, perfeito, dá um joinha. Surgiu dúvidas em relação a esse vídeo, ainda tem perguntas? Perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria com um especialista na área para te ajudar nisso? Perfeito, acessa o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona esse processo de consultoria e também para entender seu momento atual de vida. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!